Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, neste primeiro sábado de agosto, trazendo uma reflexão que é sempre muito importante para nós cristãos. Não só para nós espíritas, mas para todos os cristãos. E, para começar, eu vou ler do Evangelho de João, capítulo 1, é o prólogo do Evangelho de João, o Cristo pré-existente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, no caso, né? Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos humildemente, Senhor, mais esta oportunidade que temos de refletir sobre a tua vinda, Senhor, à Terra, para nos esclarecer, para nos orientar, para nos ensinar, enfim, para nos salvar. Pedimos que nós possamos entender cada vez que nos reunimos em teu nome, cada vez que estamos estudando juntos, lendo, estudando, interpretando, comentando, que mais a nossa mente e os nossos corações possam se abrir à tua palavra, Senhor. Que os bons espíritos, benfeitores, possam estar presentes, nos ajudando, nos abençoando, para que possamos entender, aceitar melhor e ter mais forças e mais certeza na nossa caminhada. Assim seja. Meus irmãos, eu trago inicialmente uns trechos de um livro que eu já comentei aqui algumas vezes, em algumas pregações, que é um livro lindíssimo, de um padre, do padre Romano Guardini, então um livro católico, mas que entra em comunhão com muitos ensinamentos espíritas, porque é essencialmente cristão. Então é muito lindo, é um livro de muitas páginas, quase 800 páginas, mas eu não me canso de ler esse livro, dividido em muitas partes, 6 ou 8 partes,
E desde o nascimento de Jesus, né? Então ele separa tudo direitinho, comenta, e há muitas coincidências de conteúdo com o que nós aprendemos na doutrina espírita. Às vezes, assim, questão de termos que são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então a gente vê que, na verdade, todas as mentes, todos os corações, né, que buscam entender, compreender, seguir e amar Jesus, falam a mesma língua. Na verdade, é isso, né? Então, para começar nessa reflexão que me tocou muito, lendo mais uma vez o Senhor, do Padre Romano, tem um capítulo 11, intitulado A Bênção, em que ele fala assim: em que ocasiões nos é dito que Jesus abençoava? Então, no Evangelho todo, né? Onde que nós vemos Jesus abençoando? E ele mesmo responde, né? Tem a bênção das crianças, né, trazidas por suas mães, lá em Marcos, né, que até os discípulos brigam, querem afastar, e Jesus, não, deixai vir a mim as criancinhas, né? E ele faz um comentário muito profundo dessa bênção. Não é simplesmente um carinho de Jesus, é uma irradiação na alma daqueles pequeninos para toda a vida. Essa bênção é uma bênção para toda a vida, não no corpo, mas na alma daquelas crianças. Então, o que foram e quem foram essas crianças que foram abençoadas naquele momento por Jesus quando adultas? Com certeza, seguidores de Jesus, porque até os discípulos foram, né, repreendidos, mais ou menos, né, por Jesus, porque estavam impedindo, não queriam. E Jesus insistiu em abençoá-las, né? Então, é importante a gente observar cada gesto de Jesus, cada palavra, que não era ao vazio, ao nada. Tudo tem um sentido. E nós não percebemos tudo, lógico, né? Tem a bênção também na ceia, na última ceia, na ceia pascal, né? E que ele abençoa o pão e o vinho, e ali, segundo os católicos, é instituída a Eucaristia, que é a presença de Jesus, né? Simbolizando a presença de Jesus na nossa vida, né? E tem a bênção dos mensageiros da última hora, para que levassem aos homens a mensagem da salvação. Isso está em Mateus, capítulo 28, em Lucas, capítulo 24. Eu até vou ler um trechinho, porque é muito importante essa bênção, né? Aqui, ó, quando ele institui as comissões finais, né, já ressuscitado, né, porque ele, depois da ressurreição, ele apareceu várias vezes, né, várias vezes, inclusive várias vezes para os discípulos, né, e aqui em Mateus, e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E depois, em Lucas, quando ele aparece pela 10ª vez, depois de ressuscitado, fala, depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que as cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento
para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade. Né? E ainda tenho Lucas 50 também, que eu separei aqui. Então os levou até Betânia, que é a ascensão de Jesus, né? Isso já ressuscitado, né? Depois que ele foi crucificado, ressuscitou. E levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Então aqui Lucas narra assim claramente, né, que houve essa bênção antes da ascensão, né, do Senhor. Então a gente tem que observar, né, esses momentos em que Jesus abençoa as crianças, abençoa ali os apóstolos, né, simbolicamente, através do pão e do vinho, na última ceia, e depois de ressuscitado, abençoa os apóstolos, né, envia, manda continuar, né, porque ele preparou os apóstolos para isso, né. Então, pergunta o padre Romano: quem é Cristo? Aquele que abençoa, né? Porque a gente também já viu várias pessoas abençoando, as mães, né? Normalmente, quando os filhos saem, Deus te abençoe, mas aí é Deus te abençoe, não é ela que abençoe. Às vezes mas é mais Deus te abençoe. Então, quem é Cristo? Aquele que abençoa. Então, ele mesmo responde: não pertence à linhagem dos magos e dos curandeiros. É o Filho de Deus vivo e habita nessa eternidade inacessível, que nenhum mito, nenhum mistério do mundo pode atingir. Isso aí ele está repetindo um trecho da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Vem ao mundo por um puro e livre desígnio do amor de Deus, que não tem outra lei senão a sua própria. Cristo não se alinha entre os filósofos para ensinar uma nova filosofia, nem entre os mestres religiosos para levar a uma experiência mais profunda do mistério da existência, mas vem nos dizer que toda a nossa existência, com tudo que tem de mais ou menos bom, economia e filosofia, instinto e espírito, natureza e arte, ética e religiosidade, longe de Deus, conduz à ruína. Então, ele mesmo, né, o padre Romano fala que tudo que está longe de Deus, tudo que Jesus nos ensinou, nós temos que seguir, porque se não seguirmos, estaremos longe de Deus, negando os ensinos de Jesus. E aí isso conduz à ruína. Ele quer nos proporcionar um ponto de referência a partir do qual possamos reorientar a nossa existência para Deus e darmos força necessária para isso. Então, reorientar é porque significa, né? Então nós deduzimos, porque esse prefixo re significa repetição, outra vez, né? Então, já fomos orientados, mas precisamos ser reorientados. Então, Jesus veio para nos salvar daquele caminho que nós estávamos trilhando de forma errada. Então, ele se dispôs, né, por misericórdia, por renúncia, obedecer, porque Deus o enviou.
Ele não resolveu por conta própria, sem a permissão do Pai. Deus o enviou. E ele veio sabendo o que ele ia encontrar, quem ele iria encontrar, o que iria acontecer com ele. Mas ele, um espírito, né, junto de Deus, unigênito, filho unigênito de Deus, é só amor, é só sacrifício, é só misericórdia, é só luz, como diz o padre Romano. É inacessível para nós ainda, né, alcançar quem é Jesus realmente. É uma coisa assim, ainda inalcançável. Querer explicar Jesus, né, a constituição de Jesus, enfim, nós não entendemos ainda, não alcançamos, na verdade, não sabemos exatamente o que e quem é Jesus. Só sabemos que ele é o nosso Cristo, sabemos que ele é o nosso Mestre, sabemos que ele é o nosso Senhor, sabemos que ele é o nosso Salvador. Então, temos Jesus, porque quando ele é morto, é crucificado, ele não nos abandonou, né? Ele continua existindo e continua, ele está conosco, como ele prometeu aqui aos apóstolos, né? Até a consumação dos séculos. Quando que é isso? Não sabemos. Então ele está sempre. Nós estamos sempre na presença de Jesus e Jesus está sempre conosco, né? Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos quem, né, que nós temos como modelo e guia, quem que nós devemos seguir, o que é que nós temos, qual o ponto de referência. É isso que Kardec queria deixar, né, no Livro dos Espíritos. Qual o ponto de referência para nós? Quem que nós devemos seguir? Quem que nós devemos olhar? Quem que nós devemos ler e aprender por suas atitudes, por suas palavras? Qual é o nosso modelo? E os Espíritos só respondem com uma palavra: Jesus. Então, Jesus foi um enviado de Deus para nos orientar, assim como o Padre Romano fala. Olha só a coincidência, né? Ele quer nos proporcionar um ponto de referência a partir do qual possamos reorientar nossa existência para Deus. É exatamente isso, os nossos passos. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Difícil, muito, muito difícil, porque às vezes, inclusive, nós temos como existe aquele poema, né, que até foi musicado, Pegados na Areia. Às vezes, nós temos a impressão até de que estamos sozinhos, porque está tão difícil para nós, e achamos que naquelas pegadas no sonho, né, não havia mais as pegadas de duas pessoas, né? E Jesus responde para ele em sonho, né? Quando você mais precisava, eu te carregava nos braços. Então, há momentos dificílimos na nossa vida. Por quê? Por que que nós passamos por momentos, às vezes, arrasadores para nós, muito difíceis, pela nossa conduta? Nós espíritas sabemos, né, das nossas expiações e das nossas provas. Nós estamos habitando um mundo de provas e de expiações. Então, às vezes se parecem. Às vezes, a mesma situação para duas pessoas diferentes, a mesma doença, a mesma situação vivenciada por A e por B, uma é prova e a outra é expiação. Então, como nós vamos saber? Não precisamos saber, precisamos passar bem por aquilo. Porque às vezes é uma prova até solicitada por nós. E às vezes é uma expiação.
Nós precisamos passar por aquilo pelos nossos erros do passado, por um erro grave, enfim, alguma coisa. Injustiça não é. Injustiça não é. Então, o que nos acontece, principalmente em relação à doença, né? Mas não só. Vida familiar, profissional, às vezes a gente quer, na nossa adolescência, né? Quando estamos no ensino médio, já estamos querendo tal profissão assim, mas a vida nos leva para outro completamente diferente. Puxa vida, eu queria ter sido médico, mas não consegui. Aí eu sou professor. Por que será que eu queria ser médico e sou professor? Porque eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa para ensinar, orientar. E às vezes até aquele que queria ser médico e é professor, se sai muito bem como professor. E aí até fica feliz, né? Então, se fosse médico, será que seria um bom médico? Porque medicina é uma carreira tão difícil, né? Tão tentadora. Então, nós precisamos aprender a aceitar o que a vida nos direciona, não só em termos de carreira, de profissão, em termos de família, quando a criança, né, começa a atingir a adolescência, adquire alguns amiguinhos e tal, e a mãe briga, e fala, eu queria ser filho da mãe do meu colega. Aquela é que é a mãe boa, mas ele não sabe o que a mãe do colega fala e exige do coleguinha, né? Então, por que eu sou filho dessa mãe e desse pai? Por que eu tenho esses irmãos? Por que eu tenho esses filhos, esses companheiros, esses chefes, às vezes exigentes, que nos colocam no caminho, né? Então, tudo isso, na verdade, é traçado. E nós temos que fazer a melhor parte de nós para que nós possamos cumprir com o que está designado para nós, né? Então, a, a resposta, né, dos espíritos, o como seguir, quem seguir, aprender com quem, olhar quem? Jesus. Difícil? Muito. Não precisamos alcançar, nem vamos alcançar o nível das atitudes e dos sentimentos de Jesus ainda. Vamos trabalhar para isso, né? E aí, eu trouxe do Evangelho por Emmanuel, que é uma coleção fabulosa, porque tem todos os textos de Emmanuel da coleção Fonte Viva, que interpretam, né, praticamente todos, a não ser aqueles que não foram autorizados pelas editoras, mas a maioria tem, né? E nesse trecho aí, nesse episódio, né, sobre esse final de Jesus aqui na Terra, Emmanuel destaca um versículo que é quando Jesus está diante de Pilatos, já no final, né, para ser crucificado, e Pilatos não encontra erro nenhum, pecado nenhum, justificativa nenhuma, né, para ser considerado culpado, preso, morto. E tem uma pergunta de Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Ele ficou sem saber, porque aquela turba toda, né, apresentando Jesus como um subversivo, que incitava o povo contra Roma, mas ele conversou particularmente com Jesus e ele não viu nenhum erro em Jesus. E a própria esposa dele, na mediunidade onírica, né, que ela possuía, Cláudia Prócula, avisou a ele: cuidado, cuidado que você vai determinar para esse homem, porque esta noite muito sofri num sonho por causa dele. Ele ainda foi avisado pela esposa, né? Então,
Pilatos pergunta: que farei então? Ele ficou sem saber como agir, né? E aí Emanuel faz essa pergunta: que fazemos do mestre? Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste de singular importância. Que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Então, aqueles que seguiam Jesus nem sempre estavam seguindo porque acreditavam nele, porque o amavam, né? Porque queriam ser como ele, né? Seguir os passos. Queriam porque Jesus multiplicava pães e peixes, né? Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos. Jairo é aquele chefe, né, da sinagoga, cuja filhinha tinha morrido, e ele foi a Jesus, né, pedir pela filha, e Jesus ressuscita a menina, né? Crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Quer dizer, vamos adaptar isso aqui para ver o sucesso que eu consigo com essas palavras, né? Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Está interessado na glória humana, né? Ela foi a Jesus pedir que os filhos, né, que eram dois, os apóstolos que eram irmãos, né, filhos de Zebedeu, João e Tiago maior. E ela foi, a esposa de Zebedeu, pedir a Jesus, quando Jesus estivesse no seu reino, que guardasse, né, o lado direito e o lado esquerdo para os filhos dela, né? Outros muitos acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galiléia que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Só queria os benefícios, né? E as palavras consoladoras. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Quem quiser se aprofundar mais na vida de Paulo de Tarso, leia Paulo e Estevão, romance maravilhoso de Emanuel, que, segundo Chico Xavier, é o romance do trabalhador cristão, Paulo de Tarso. E não basta, no último parágrafo, né? Não basta fazer do Cristo, Jesus, o benfeitor, que cura e protege. É indispensável transformá-lo
em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia? É a pergunta de Kardec. Quem é o modelo? Quem o alto, quem Deus nos envia como modelo e guia? Não é só modelo e guia. Ele é o modelo, mas ele continua sendo o nosso guia, né? Kardec, inspiradíssimo, como sempre, sintonizado, né, com a espiritualidade superior, faz essa pergunta. Aliás, espíritas, precisamos ler o livro dos espíritos, né? Porque às vezes ficamos distantes da profundidade desse livro maravilhoso que é o livro dos espíritos. As perguntas de Kardec são assim fundamentais para a nossa evolução. Então, não basta fazer do Cristo o benfeitor. Ah, Jesus, me cura dessa doença. Não é isso, né? Nós precisamos transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, existem duas frases aqui que eu destaco, que é: detestando-lhe as verdades cristalinas, né? Aqueles que iam atrás de Jesus, que Jesus era sempre acompanhado de uma multidão enorme, né? Mas essa multidão toda queria realmente seguir Jesus? Não, iam atrás dos benefícios e das consolações, mas na hora das verdades detestavam, detestando-lhe as verdades cristalinas. Ou então, como a mãe dos filhos de Zebedeu, né, que queria os lugares celestes, né? Ah, Senhor, reserva lá do seu lado direito, do seu lado esquerdo para os meus 2 filhos. Os outros não têm nada a ver com isso. Eu quero para os meus 2 filhos, um à direita e um à esquerda. Então, essas duas expressões me tocaram muito quando eu reli, né, esse texto que é de Vinha de Luz. Quem quiser reler, está no Vinha de Luz, capítulo 100, né? Detestar, né, as verdades cristalinas e querer as distribuições celestes. E aí nós entramos no cerne da nossa questão de hoje, da nossa meditação, porque eu trago para a nossa reflexão uma pessoa, um personagem muito importante, que é muitas vezes mal compreendido e é um alvo, né, da nossa fuga de reconhecimento dos nossos erros, apontando apenas o erro dessa pessoa, que é Judas, né? Judas errou? Sim. Nós erramos? Sim. Né? Então, quando as pessoas às vezes querem omitir os seus erros, né? Usam Madalena, usam Judas, usam Paulo de Tarso, né? Esquecendo que essas pessoas deram uma guinada de 180 graus na sua vida, de Saulo para Paulo na mesma encarnação, de Maria de Magdala para Maria, que foi a mensageira da ressurreição. Apenas Maria, como Jesus a chamava, Maria, e ela o reconhece, ressurrecto, e fala, Rabone, meu mestre, né? Então, nós não temos que nos comparar com Maria de Magdala, nem com Paulo de Tarso, estamos muito longe, né? Mas muitos insistem e citam Judas. E aí eu trouxe um outro livro, que eu não vou ler todo o capítulo, né? Porque senão não vai dar tempo, que é o Boa Nova, de Humberto de Campos, né? O primeiro livro dele, inclusive, ainda com o nome de Humberto de Campos, que a partir do segundo ele passou a usar
pseudônimo Irmão X, por questões lá, né, familiares e tal, né, de autoria, de direitos autorais, ele passou a usar Irmão X, que, aliás, é um pseudônimo que ele usava em vida, quando ele escrevia, fazia uma coluna num jornal do Rio. Ele usava esse pseudônimo, Irmão X. Então, não é por acaso, né, que ele usa. Então, esse encontro de Judas como apóstolo já, como apóstolo, e Tiago, onde que está? Perdi a marcação. Ah, está aqui. Esse capítulo é o capítulo 24 do Boa Nova, intitulado A Ilusão do Discípulo. Então, eu não vou ler tudo, mas existe. Jesus chegou, né, a Jerusalém, muito ovacionado, com flores, né, e tal, todo mundo querendo se aproximar de Jesus. Mas, segundo Humberto de Campos, Judas tinha umas inquietações. Ele tinha um olhar inquieto. Aqui fala um semblante de íntima inquietação. Ele vai repetindo, né, essa característica no decorrer de todo o conto, né, que Judas era inquieto e atormentado. E aparece aqui um diálogo entre Judas e Tiago, maior irmão de João, né? Porque Judas está apresentando a Tiago o seu objetivo de alcançar um poder político através de Jesus. Olha só, hein, o perigo. Em vez dele ficar, né, querendo alcançar a sublimação própria, né, no seu próprio espírito, ele quer alcançar poder político. E ele acha Jesus muito manso, né? Não é assim, ele não concorda com o jeito de Jesus. E ele quer fazer com que Jesus tenha acesso aos maiorais, porque aí pode ser que Jesus influencie, que esses políticos, os fariseus, no Sinédrio e tal, eles consigam fazer com que Jesus tenha uma postura mais enérgica, porque ele acha Jesus muito manso, né? Muito manso, falando das coisas espirituais. Não era isso que ele queria. Porque também, através desse poder, entre aspas, de Jesus, esse poder político, ele apresentando, que na verdade não foi apresentando, foi entregando, né, Jesus ao Sinédrio, ele ocuparia um lugar de destaque. E mesmo se fosse prendendo Jesus, ele, com o poder que ele houvesse alcançado, ele soltaria Jesus. Soltaria e ficava tudo ótimo, como ele estava pretendendo na cabeça inquieta dele, né? Então, a gente vê aqui que Humberto de Campos mostra que não foi maldade de Judas, foi um ato impensado, conduzido erradamente, analisado erradamente. Ele não entendeu Jesus, não entendeu nada, né? E ele queria fazer do jeito dele. Então, Tiago tentou. Nesse diálogo, ele fala, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Estava bom demais, Jesus estava manso, não era isso que ele queria, né? E Tiago responde, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Quer dizer, você está comparando Jesus com um guerreiro
do mundo? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades, como se Jesus fosse, né, uma pessoa que não tivesse uma visão muito alta, muito boa. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei, olha só, hein, o perigo, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas. Coitado de Judas, como foi influenciado, né? Eles viram, né, em Judas, esses doutores da lei, a brecha para poder chegar a Jesus e destruí-lo, né? Me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas. Quer dizer, ele já estava se afastando do conteúdo passado por Jesus. Inutilidades evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Judas era rico, tem esse problema, né? E ele achava que Jesus, falando para os pobres, andando com os pobres, não era assim que ele ia conseguir alguma coisa, né? E ele era de uma classe, né, mais elevada financeiramente, né, aristocraticamente, né? E aí Tiago responde sempre serenamente. Enquanto o outro era inquieto, Tiago estava lá serenamente respondendo. Orientadores revolucionários Israel sempre teve. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Então, esse diálogo continua, um não conseguindo convencer o outro. Nem Judas convencia Tiago, que Tiago estava firme na sua posição de fidelidade a Jesus, e nem Tiago convencia Judas, que já estava totalmente influenciado pelos fariseus, né, pelos doutores da lei. Então, ficou difícil esse diálogo. Não terminou bem, não teve uma solução realmente, né, benéfica. Olha só, imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, Judas. O discípulo impaciente revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor, com as palmas da sua admiração e de seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos este surto de simpatia. Ele achou que fosse um surto de simpatia, né? E depois, mais adiante, ele fala: não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje, já estava marcado, hein, a conversa com os doutores da lei. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os políticos, com os altos funcionários e homens de importância, para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias, para influenciar Jesus. E aí, Tiago, Judas, observou do irmão de apostolado, vê lá o que fazes. Quer dizer, Tiago tentou de todo jeito, né? Vê lá o que fazes. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de cilada para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. E aí continua cada um, né, com a sua opinião, e à madrugada encontrou
Judas, decidido na embriaguez dos seus sonhos ilusórios, entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial. Quer dizer, ele queria alguma coisa, né? Para dirigir a atividade dos companheiros. Ele que queria conduzir os apóstolos, né? Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Olha que conceito errado, né? Que ficou embaralhado. Ele misturou as coisas espirituais com as coisas da terra, com os caminhos da política, né? E, infelizmente, né? Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação, porque aí ele entregou Jesus, ele sabia onde Jesus se reunia com os apóstolos, né? Então foi fácil chegar lá no Jardim das Oliveiras, combinou o sinal, né? Porque eles não conheciam muito bem Jesus, a pessoa de Jesus, aí ele combinou: aquele que eu beijar é este, né? Então beijou. Jesus ainda deu a ele uma última oportunidade de se arrepender do seu gesto. Amigo, aqui vieste. Com um beijo traz o Filho do Homem. Mas Judas se manteve, né? Então, ele entrega Jesus, aí é aquilo tudo que acontece, que a gente já sabe, Jesus, né, escarnecido, torturado, e até que é crucificado. E Judas, arrependido, viu que deu tudo errado, não era esse o caminho, né? Ele se suicida. Gravíssimo erro em cima de um que ele já tinha cometido, né? Ele se suicida. Então, ele vai, né? Aí fala que antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Imediatamente, ele, né, sente um remorso enorme. Aí ele acorda, né, para o erro cometido. Mas aí ele já tinha se suicidado, já tinha cometido outro erro em cima daquele erro. Então, nós somos espíritos ainda fracos, que às vezes, em cima de um erro, cometemos outro. Não aguentamos um erro e cometemos o erro do suicídio, que é uma coisa tenebrosa, né, para nós, com muitas consequências negativas, né? Mas aí ele começou a ouvir relâmpagos, né, e maldições, né? Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refúgios mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Ele começou a ouvir, né, essa frase de Jesus. E aí, para terminar, né, porque existe uma teoria da obra de André Luiz, segundo Chico Xavier, é uma teoria da obra de André Luiz, mas principalmente, né, sua essência está no livro Libertação, que é: os bons e os que se tornam bons são sempre ajudados pelos melhores que eles. Mas os maus e os que se tornam maus são sempre cada vez mais dominados pelos piores que eles. Então, o que a gente vê aqui? Que existe a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus. E que Judas, na verdade, não era um espírito perverso. Ele não era mau, ele era ambicioso. Ele não compreendeu, né? Ele era um político ambicioso. Queria que Jesus dominasse politicamente Israel, né? Então, ele foi dominado, vamos dizer assim, né,
pelos maus. Quer dizer, ele estava, até o padre Romano também fala isso. Olha só como, né, coincidem os conceitos com outras palavras, né, das religiões cristãs. O padre Romano fala isso, que Judas, ele foi se tornando mal. Não é essa a teoria da obra de André Luiz? Os maus e os que se tornam maus. A pessoa influenciada, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente assiste na televisão e em todos os canais, com quem a gente conversa, né? Porque as pessoas também influenciam a nossa mente. Então vamos procurar os bons ambientes, vamos manter um roteiro de leitura, de frequência à casa espírita, de oração, né, de reuniões leves dentro de casa, né, reuniões leves, espiritualizadas. Não, nem precisa ser, é lógico que o culto semanal é fundamental, o culto do Evangelho no lar. Mas assim, reuniões, conversas sobre um livro que lê, um livro espírita, pergunta, tem alguma dúvida, pergunta ao pai, ao filho, à mãe, ao irmão, o que você acha daquilo assim, que André Luiz fala, né, que Emmanuel fala? Vamos elevar o nosso nível de leitura, de televisão, de conversa, para que nós possamos nos sintonizar com o bem, para que o nosso lado mal não aumente. Os maus e os que se tornam maus são sempre cada vez mais dominados pelos piores que ele. Foi o que aconteceu com Judas. Judas foi se tornando mal. É uma expressãozinha do padre Romano que eu gostei muito de ler, porque é exatamente o que Chico Xavier esclarece a respeito da obra de André Luiz, né? Judas não era mau, se tornou mau e foi dominado pelos piores que ele. Então, nisso aí, né, nós temos que nos lembrar também que não foi só Judas que errou. Nisso tudo, nesses anos todos do apostolado de Jesus, né? Houve vários erros dos próprios apóstolos. Pedro negou Jesus. Jesus previu isso. Então ele fala, Judas só consumou a traição por causa da sua ambição. Ele consumou a traição, mas Pedro negou, os discípulos fugiram, só João estava lá ao pé da cruz, ao lado de Maria, né? O povo escolheu Barrabás. Olha só, quantas pessoas erraram também. Mas Pilatos, que tinha o poder, né, de decidir a favor de Jesus, lavou as mãos, né? Inclusive lavou mesmo, apanhou, pediu, né, uma bacia lá e tal, de cobre, de ouro, sei lá, e lava as mãos, né? Num gesto simbólico, ó, não tem nada a ver com isso, né? Então foi uma indiferença e também um interesse, porque narram aí os comentaristas, né? E até na Bíblia está também que ele e Herodes estavam com uma inimizade, né? Aí ascendente, e com isso o fato de ele mandar para Herodes devolver para ele, né? Eles ficaram amigos. Né? Então também houve um interesse da parte de Pilatos, né? Então vários erraram. E o que o padre Romano fala é que Pilatos consumou a traição, muito mal orientado, né? Instigado, né, pelos doutores da lei, pelos fariseus, e realmente aconteceu isso, que já estava, inclusive, previsto. Mas nessa questão de Judas, né, estar tão junto de Jesus e consumar, né, a traição, tem um trechinho de Emmanuel, também nesse livro, que fala que dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Dificilmente o ataque de estranhos. Reclamava-se alguém que fraquejasse. Olha o termo que Emmanuel usa.
Judas fraquejou diante da sua ambição política. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Ele traiu a si mesmo, porque ele era um apóstolo. Naquela saída dos 70, né, que vão embora, acham duro demais o discurso, Jesus oferece a oportunidade dos 12 irem também. E vós, também quereis ir? E Pedro dá aquela resposta, né, acertada. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Judas poderia ter ido, junto com os 70. Para o Romano até fala que a traição começou aí, né? Porque ele já estava contra Jesus, já não estava gostando, mas ficou. Aí reclamou lá da unção que Maria fez nos pés de Jesus, com um perfume caríssimo, que poderia dar aos pobres, né? O dinheiro e tal. Ele começou a questionar os atos de Jesus, né? Então, Emmanuel fala isso. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo, uma vez que a ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. São os que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. É uma mensagem muito boa também de Emmanuel, nos mesmos pratos, fazendo referência ao pão que Jesus, né, molhou no vinho, no molho e deu a Judas, né? Aquele que eu der o pão é esse que me trai, disse a João, né? Então, são esses que estão perto, né? Que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida, que tem mais chance, né, de nos trair. Olha só, que coisa triste. E aí a pessoa fala assim, poxa, o próprio irmão, o próprio amigo de infância, né? É esse que tem mais subsídios, vamos dizer assim, né, para deturpar, né? Isso é palavras de Emmanuel, né? Então, para encerrar, eu vou ler rapidinho ainda de Emmanuel. Aliás, tem 2 textos para ler. Eu vou ler o outro. O de Maria Dolores, um poema, como sempre, lindíssimo, de Maria Dolores, Amor e Perdão, no livro Coração e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía. Por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor? Ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida. Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa?
Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores, despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Meus irmãos, sem comentário, porque Jesus continua nos amando, nos perdoando, nos acalentando. E nós possamos nos arrepender dos nossos erros, que possamos entender ou buscar entender melhor Jesus. Agradecer ao Pai que o enviou, agradecer a Jesus, ao Filho de Deus, que aqui esteve conosco, que habitou esta terra que ele construiu, segundo Emmanuel, no caminho da luz, e que nos ofereceu tudo isso que nós temos aqui na terra. Tudo, tudo. A natureza, tudo, né? Que nós possamos tentar, com mais afinco, seguir as suas palavras, os seus gestos, os seus passos. Que ele nos abençoe e que receba a nossa eterna gratidão.